Repita comigo e diga: Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Abra comigo, por gentileza, sua Bíblia, ou você que é mais moderninho aí, abre o aplicativo da sua Bíblia. Tem uns moderninhos, né, gente? Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Nesta noite, irmãos, Deus quer ministrar em nosso coração a respeito de Jesus, o batizador com o Espírito Santo. Jesus é aquele que promove o Espírito Santo, é aquele que traz o Espírito Santo até nós. E quando, irmãos, nós estamos cheios do Espírito Santo, inúmeros benefícios nós começamos a ter em nossa vida. O Espírito Santo nos conforta, o Espírito Santo nos encoraja, o Espírito Santo nos corrige, o Espírito Santo renova as nossas forças, amém, igreja? Mas se existe um dos benefícios tão importantes do Espírito Santo que nós precisamos, irmãos, é acerca da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos direciona, aquele que revela, aquele que mostra, aquele que traz a direção para as nossas vidas. Pastora Thalita e eu sempre estamos acompanhando pessoas, atendendo pessoas. E um dos motivos de oração, irmãos, que nós mais recebemos, presta atenção, é a oração para que Deus traga a direção, oração para que Deus remova a confusão. Nós nunca vivemos, irmãos, a humanidade, ela nunca viveu o momento na qual ela está vivendo os dias de hoje, de extrema confusão. Nunca houve tanta gente confusa, angustiada, ansiosa, não sabe o que fazer. Existem vários motivos para isso, presta atenção. Um dos motivos, irmãos, é porque nós vivemos hoje numa era, em tempos de extrema quantidade de informações. Isso não sempre foi assim. Há anos atrás, há séculos atrás, as pessoas não tinham ideia do que aconteciam. Elas não tinham ideia do que acontecia em outros lugares do mundo. Hoje, por exemplo, se tiver um terremoto no outro lado do mundo, instantaneamente todos nós ficamos sabendo. Mas isso há séculos atrás, às vezes essas informações nem sequer chegavam. Hoje nós temos todas as informações, nós podemos saber quanto que se você quer fazer uma viagem, você pode calcular quanto que você vai gastar naquele hotel, quanto que você vai gastar de refeição, quanto que você vai pagar no metrô lá daquela cidade que você vai fazer a viagem. Com isso, irmãos, essa quantidade de informações, ela faz com que as opções aumentem diante de nós. Quem está dentro, diga amém. Então nós começamos a pensar: será que eu fico aqui? Será que eu vou para lá? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Por exemplo, na área de profissões, algo que é muito comum nos dias de hoje, você chegar para uma criança e falar assim: olha, o que você quer ser quando crescer? Mas isso há séculos atrás, se jamais perguntava para uma criança isso. Porque todo mundo acompanhava e seguia a profissão do seu pai. Meu pai era isso, então eu vou ser isso. Não tinha essa questão de trocar de profissão. Nós vivemos hoje em tempos, e graças a Deus na cidade que a gente vive, que qualquer jovem hoje, ele pode escolher o seu caminho. Se ele for esforçado, se ele se dedicar, ele pode falar: não, eu quero ser isso. Ele pode seguir um caminho de vida totalmente diferente do seu pai. Um outro motivo que tem gerado, irmãos, esta confusão é que a cada dia que passa, o conceito da verdade, os dogmas, as verdades absolutas, elas vão diminuindo, vai se corrompendo. Cada dia que passa, fica mais difícil de definir o que é certo e errado. Até tempos atrás, muitas áreas da nossa vida, era fácil: olha, eu não vou fazer isso, porque isto é o quê? Errado. Eu posso fazer isso porque isso é certo. Mas nos tempos que vivemos, nessa onda de relativismo, onde tudo é o quê? Relativo. Olha, isso aqui é errado. A pessoa vira então e diz: é errado para você, não é errado para mim. Olha, você não pode fazer isso, isso aqui é um crime. Espera aí, não, isso aqui não é um crime. Nós podemos ver, todos nós aqui acompanhamos, nós acabamos de sair de uma eleição, e agora fica até mais fácil poder falar, para não achar que a gente está tendencioso em alguma ideologia, alguma coisa, mas nós vimos, por exemplo, um absurdo que o nosso país está vivendo. Nosso país viveu. Por exemplo, a questão da pedofilia. Nós temos uma corrente em nosso país hoje
que diz que pedofilia não é crime. Se uma pessoa comete a pedofilia, não é mais um ato criminal, um criminoso. É um ato doentio. Ou seja, uma pessoa que cometeu um ato de pedofilia, ela não vai para a cadeia, ela vai para o hospital. Onde uma criança de 10 anos de idade, é isso que está querendo ser colocado em nosso país, em alguns lugares do mundo, uma criança com 10 anos de idade, ela já pode ter a escolha de definir o seu sexo. Como se uma criança com 10 anos de idade tivesse todas as condições de fazer isso. Agora você imagina o que vai ser dessa geração, o que vai ser desses jovens, adolescentes daqui a 5, 10 anos, crescendo nesse contexto onde não se sabe o que é certo e o que é errado, não há limites, eles podem escolher tudo. Não é à toa que taxas de suicídio aumentam significativamente entre os adolescentes. Não é à toa que nós vivemos uma geração de adolescentes extremamente depressivos, deprimidos, porque não há padrão, não há limite, e é tanta informação. Com isso, irmãos, nunca houve na história da humanidade tanta gente confusa, que não sabe para onde ir, que não sabe o que fazer. E nós temos, irmãos, o Espírito Santo conosco, essa força sobrenatural, a pessoa do Espírito Santo que é tremenda em nossas vidas, que pode trazer a direção que nós precisamos. Queria que você acompanhasse comigo o versículo 9 de 1 Coríntios 2. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus, olha essa palavra, mas Deus o revelou. Diga comigo, Deus revelou a nós por meio do Espírito. Diga mais uma vez, Deus revelou a nós por meio do Espírito. Até aí, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Veja bem, irmãos, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele revela os pensamentos de Deus. O Espírito Santo revela os projetos de Deus. Revelar não é trazer à existência. Revelar não é criar. Revelar é mostrar aquilo que já existe. Por exemplo, se eu colocasse aqui, todos nós estamos vendo aqui na minha mão este microfone. Mas se eu colocasse esse pano em cima deste microfone, os irmãos estão vendo o microfone? Não. Mas ele existe, ele está aqui. Agora, quando eu pego este pano e eu retiro este microfone, esse pano desse microfone, o que aconteceu a toda a igreja? Foi revelado o que estava debaixo dele. Da mesma forma, irmãos, tudo que você precisa já está criado por Deus. Aquela bênção, aquele milagre, Deus já tem conquistado nas regiões celestiais. Você crê nisso? Deus já preparou o caminho da sua vitória, Deus já preparou a direção, Deus já preparou a solução, Deus já fez o milagre, ele já está pronto. Mas nós temos que orar agora, pedindo que o Espírito Santo então faça o quê? Que ele revele aquilo que Deus já preparou para nós. E nós estamos buscando o Espírito Santo. Será que nós estamos aprofundando o Espírito Santo, buscando que ele então revele? Nós temos que fazer uma escolha. Se nós iremos ouvir a voz do Espírito Santo, se nós iremos buscar a direção do Espírito Santo, se nós iremos buscar que o Espírito Santo revele para nós o que Deus já preparou, ou se nós iremos ouvir outras vozes. Nós temos que tomar uma decisão. Será que eu vou ser direcionado e guiado pelo Espírito Santo, ou eu vou guiar aquilo que eu quero? Jesus, irmãos, ao despedir dos seus discípulos em João capítulo 14, os discípulos com medo de ficarem sozinhos, disse: olha, quando eu chegar ao Pai, eu pedirei que ele envie um outro Consolador, ou seja, vocês não estarão sozinhos, o Espírito Santo estará com você, como ele está com cada um de nós. O Espírito Santo, irmãos, não é apenas uma força. Muitas vezes nós associamos o Espírito Santo a força e poder, mas a Bíblia diz que ele é uma pessoa. Nós podemos ter intimidade com ele, nós podemos falar com ele, nós podemos sentir a sua presença.
Se você pegar, por exemplo, um aparelho eletrônico da sua casa, um micro-ondas, uma TV, ele está ligado numa tomada, não está? Ali há uma energia, não tem? Há uma força ali que alimenta aquele aparelho. Mas aquela força, aquela energia tem inteligência? Ela constrói pensamentos. Você comunica, você fala com o seu micro-ondas. Você fala com a tomada do seu micro-ondas. O Espírito Santo, irmão, sim, ele é poder, mas ele é uma pessoa e eu posso falar com ele, eu posso caminhar com ele, eu posso até mesmo entristecê-lo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Nós temos que buscar, irmãos, estimular. Lá em casa nós procuramos com as crianças, diariamente nós dizemos, todos os dias de manhã, nossa oração matinal, nós oramos e nós chamamos e nós dizemos: Espírito Santo, meu amigo, esteja comigo neste dia. Nós devemos convidar o Espírito Santo, devemos chamá-lo. Você vai entrar numa reunião, chame para ele entrar com você. Você vai fazer uma prova, chame ele para estar junto de você. Você tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha, chame o Espírito Santo. Irmãos, é um desperdício enorme. Nós temos o poder, esta presença do Espírito Santo conosco, que nós não usarmos, e ao invés de nós usarmos e ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós começamos a ouvir tantas as vozes que estão neste mundo. Como tem vozes neste mundo, irmãos, que querem nos confundir. São as vozes das estatísticas. Pela estatística, talvez você tenha desanimado. A estatística diz, uma pessoa que perde um emprego nessa determinada idade da vida, ela não consegue mais reconstruir a sua carreira profissional. Ei, você não vive o que as estatísticas dizem, você tem que buscar o que o Espírito Santo revela de Deus para você. Nós vamos viver os pensamentos de Deus e nós temos que buscar que o Espírito Santo revele esses pensamentos. Você já percebeu que sempre tem um parente para lembrar o histórico da família? Sempre tem um parente. Os parentes, né, irmãos? Isso aí é tradição da família. É normal na nossa família isso aí. Meu casamento está ruim. Acho que meu casamento não vai para frente. Acho que eu vou acabar separando. Normal, na nossa família todo mundo separa mesmo. Ei, você não vai viver o histórico da sua família. Você vai viver o que o Espírito Santo revelar para você. E Deus tem um plano lindo para o seu casamento. Deus manda dizer, Deus tem um plano lindo para a sua família. Chega no Espírito Santo e fala: revele. Muitos têm ouvido as vozes dos youtubers, porque agora todo mundo pode ser um youtuber. Todo mundo agora pega o seu celular e põe a sua opinião. E o que tem de crente? Não, porque o pastor lá do youtuber. Ei, para. Você conhece a pessoa? Você conhece o histórico dela? Você sabe os frutos dela? Você sabe o caráter dela? E a gente vai ouvindo, e vai seguindo aquilo. Irmãos, você sabia que você pode provar o que você quiser na Bíblia? Não, mas ele pegou uns versículos assim. Você pode provar o que você quiser. Sabia que se eu ficar pegando um versículo aqui, eu provo o que eu quero. Se eu pegar um versículo e dizer assim: e serás como a palmeira. Aí eu falo assim: não, a palmeira tem um arco que faz assim, a terra vai se encher da glória de Deus. Então a terra, a glória de Deus, o Palmeiras tem mundial. Vocês gostaram dessa? Eu treinei essa semana, viu, irmãos? Você consegue provar até isso? Não, porque o cara do YouTube falou que o Palmeiras tem mundial. Para com isso. Quais são as vozes que estão aí dentro de você? Geralmente se fala: você é o que você come. Não pega nós gordinhos, né, irmãos? Você é o que você come. Não, você sabia que você não é o que você come, você é o que você ouve. Eu vou repetir: você é o que você ouve. O que você fica ouvindo, você se torna. Quais são as vozes? Quem aqui teve aula para aprender a falar português? Ninguém. Porque a gente foi crescendo, a gente foi o quê? Ouvindo desde bebê. E todos nós aqui falamos português fluentemente. Alguns mais ou menos, né, irmãos? Mas, né, a gente faz de conta que fala, né? Você tem usado o Espírito Santo?
para revelar o que Deus tem para você? Ou você está escolhendo ouvir outras vozes? Um dos obstáculos, irmãos, que tem nos impedido de ouvirmos a voz do Espírito Santo e termos a revelação daquilo que Deus tem para nós, pois o Espírito Santo revela os pensamentos de Deus, é a correria. Fica assim difícil ouvir a voz do Espírito Santo com um coração agitado, um coração angustiado, um coração ansioso, estressado. Não é à toa que o diabo tem nos inundado de preocupações e preocupações. Muitos têm colocado a mão na cabeça e lutado para que aquele pensamento não saia, mas não sai, toda hora fica voltando, toda hora você fica com aquele medo, toda hora quer ver aquelas frases. Isaías 46:10, nos versículos que eu mais amo da Bíblia diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Isaías 30:15 diz: é na quietude e na confiança que está a tua força. Presta atenção no versículo: é na quietude que está a força. Se está faltando força, é porque nós não estamos o quê? Nos se aquietando na presença de Deus. E aí a gente está sem força, a gente está cansado, a gente está desanimado, angustiado, as coisas não dão certo, e a gente vai se agitar ainda mais. Então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E Deus falou assim: ei, meu filho, minha filha, pare. Ah, mas pastor, não consigo ficar quieto. Aprende, pelo amor de Deus. Dá um jeito. Vai para a presença de Deus. Um dos motivos que a pastora Maria tem ministrado essas quartas no secreto é justamente isso. A gente aprender a se quietar, entrar na presença de Deus. Foi por isso que nós organizamos essas ministrações na igreja. As coisas na igreja não são feitas assim de qualquer jeito. Nós planejamos, nós oramos, nós buscamos a direção de Deus. E quantas pessoas nós estamos vendo inquietas, agitadas. Se na quietude está a força, na falta de quietude está a nossa fraqueza. Quem está dentro, diga amém. Um outro obstáculo, irmãos, que nos impede de recebermos a revelação do Espírito Santo, de recebermos a direção que vem do Senhor, é que nós não estamos buscando o Espírito Santo para assuntos mais profundos na vida. Nós não estamos buscando a direção do Espírito Santo que revele aquilo de mais importante que nós precisamos, depois de conhecer a salvação, que é nós conhecermos o propósito de Deus para a nossa vida. O mais importante que uma pessoa tem que ter na sua vida é a revelação da cruz. Diga comigo, a revelação da cruz. Lembra da ilustração? A revelação. Jesus já morreu por nós. Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida por nós, mas muito está encoberto isso. Então nós temos que orar para que o Espírito Santo revele o que Jesus fez. Pais que estão aqui, nós preparamos nossos filhos para as faculdades, nós investimos em aula de balé, em aula de inglês, aula de francês, e é tudo isso importante. Mas nós temos que preparar, nós temos que orar para que os nossos filhos tenham a revelação da cruz. Porque a aula de balé, a aula de inglês, a faculdade, um bom casamento, tudo isso é importante, mas a revelação da cruz coloca em jogo o destino da eternidade dos nossos filhos. Eles podem aprender a falar não sei quantas línguas e fazer quantas pós-graduações, mas se eles não tiverem a revelação da cruz, passarão a eternidade no inferno, e o inferno existe e ele é real. Eu oro pelos meus filhos e a minha principal oração é que eles tenham a revelação da cruz. Mas depois da revelação da cruz, a principal revelação que tem que haver é a revelação do propósito de Deus. Diga comigo, propósito de Deus. Deus, irmãos, tem um propósito na sua vida. Há um propósito, há uma missão, há um projeto de Deus para você. E você tem que orar para que o Espírito Santo então faça o quê? Revele esse propósito. Se você não souber o propósito de Deus para a sua vida, você vai fazer tudo o que os outros querem. Você vai fazer tudo o que os outros falam para você fazer. Nós temos que orar para os nossos jovens, adolescentes que estão entrando na faculdade. Por que muitos jovens, eles têm tempos difíceis na faculdade?
Porque a faculdade, quem já fez sabe, a faculdade ela parte do princípio, do estímulo, a desconstrução de tudo aquilo que foi construído na vida de um jovem ou adolescente na sua infância. A palavra de Deus diz que as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes, ou seja, você ensinou bem, mas ele teve más conversações, corrompeu. A escola, a universidade, ela vai estimular a desconstruir tudo aquilo que os pais construíram, porque ela vai estimular o pensamento crítico. Você tem que aprender a pensar por você, você tem que definir a verdade por você. Olha, o seu pai falou que isso é certo, mas agora você que tem que definir o que é certo para você. E se você não tiver a revelação do propósito de Deus para a sua vida, você vai fazer tudo o que os outros querem. Há um tempos atrás, uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu queria sugerir uma parceria, uma sociedade, não é da igreja essa pessoa. E eu falei: olha, eu sou muito grato por você ter pensado em mim, mas eu não aceito. Ele falou: mas por quê, pastor? É um excelente negócio. Eu falei assim: não é o propósito da minha vida. Não tem nada de errado, eu conheço outros pastores que também pastoreiam, são empresários, não tem nada de errado, mas não é o propósito de Deus para a minha vida. Passaram-se uns 3 anos, essa semana encontrei a pessoa de novo. E ela falou assim: olha, pastor, lembra daquela proposta, aquela sociedade que eu propus para o senhor? Eu falei assim: eu lembro. E talvez pensei, não, ele falou: puxa, vai falar que deu errado, né? Eu falei: puxa, Deus me livrou. Ele falou assim: pastor, está bombando o negócio está explodindo, o senhor podia ter ganhado muito dinheiro. Irmãos, não teve um pingo de arrependimento em meu coração, não teve um segundo, 1%, porque eu não tenho dúvida do propósito de Deus para a minha vida. Às vezes nós estamos buscando o Espírito Santo para coisas que talvez não é errado, mas são superficiais. Espírito Santo, eu ponho a meia azul ou meia verde? Irmãos, Espírito Santo, eu estaciono no G1 ou no G2 no shopping? O Espírito Santo prepara uma vaguinha ali na frente. O Espírito Santo está querendo revelar coisas maiores para nós. Pastor, o Espírito Santo sabe que eu compro ou não compro? Veja bem, irmãos, você quer comprar aquela calça, tem dinheiro, gostou. Se é casado, a esposa aprovou, porque quem é casado é diferente o negócio, né, irmãos? Os casados, irmãos, é na unidade do casamento que está a vitória. Você sabia disso? Quando o pastor Thalita e eu nós casamos, nós fomos comprar um aparelho de DVD. Olha que nem existe mais, faz tempo, né, irmãos? Né? Fomos comprar um aparelho de DVD. Eu entrei na loja, o rapaz falou: é R$300. Eu falei assim: espera aí, nós estávamos no shopping. Eu falei: eu vou lá na outra loja perguntar para minha esposa. O rapaz falou: vai perguntar para a esposa? Tirou um sarrinho de mim ainda. Irmãs, irmãos, nós temos que entender que tem que prestar conta, viu? Né? E nas coisas mais difíceis para o homem é ter que prestar conta para a mulher. A gente é um valentão. Não, imagina, não. Eu vou lá conferir o meu saldo na banca. Vou falar para o homem que eu tenho que perguntar para minha esposa? Não. Pastor, eu não quero prestar conta. Então nem case. Agora, irmãs, vamos dar uma ajuda também, né, irmãs? Vamos ter misericórdia, porque tem irmã também que abusa, né? Tempo atrás eu fui jogar bola com os meninos e a irmã ligando para o rapaz, ligando. Rapaz, meu Deus, irmãs, eu vou ensinar um negócio para você. Cadê as irmãs casadas? Fala assim, levanta a mão e diga: pega eu, Jesus. Eu vou ensinar um negócio para vocês, irmãs. Quando os homens estão entre os homens, você sabe qual é a principal brincadeira que um homem faz contra o homem? Que a esposa manda nele. Você não sabia disso? O homem odeia que a mulher mande nele, e ela faz na frente dos outros ainda. Então eu sei que você manda nele, fica em paz, a gente sabe, todo mundo sabe que é a mulher que manda, mas faz escondido, não faz na frente dos amigos, nem na hora que ele está jogando futebol, Edu, deixa ele jogando lá. Irmãos, eu fui conversar com a pastora, voltei, fui pagar o DVD, 30% mais barato. Falei: rapaz, o preço está errado. Ele falou assim: não, é que enquanto o senhor foi lá conversar com a tua esposa, o aparelho entrou em mostruário, e mostruário de loja é 30% mais barato. O aparelho ficou 1 hora no mostruário, porque quando eu fui não estava no mostruário, eu tinha visto na tela do computador. 1 hora ficou no mostruário, mais barato 30%. Você pode dar uma glória a Deus? Pastor, 30% de 300 é pouquinho.
Mas é um pouquinho aqui, é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, e a bênção de Deus e a prosperidade do Senhor vai vindo. Busque o propósito de Deus para a sua vida. Terceiro obstáculo, irmãos, que nós temos que vencer para recebermos a direção do Espírito Santo, é não deixarmos as pessoas que vêm junto com esse segundo motivo, é nós não deixarmos as pessoas manipular a gente. As pessoas, irmãos, por natureza são manipuladoras, e não no sentido assim maligno da palavra, manipulador, não, até mesmo no sentido natural da palavra. Quem é pai e mãe aqui sabe que um filho de 5 anos, se você não for ligeiro, te manipula, viu? Ele chega para o pai: pai, deixa eu fazer isso. O pai fala: não. Aí ele chega para a mãe: mãe, posso fazer isso? O pai falou. Seu pai falou: ah, não sei. E se não for esperto, ainda joga o pai contra a mãe. E os pais começam a brigar e o filho saiu com o presente dele. Fala para o seu irmão: seja esperto. Olha o que diz agora o versículo 13. Volta comigo lá. Versículo 13 assim: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que não são espirituais. Nós precisamos, irmãos, exercitar o Espírito Santo. Quando nós recebemos agora a revelação, quantos creem que Deus está dando a revelação para você? Quando nós recebemos a revelação, nós temos que agora começar a exercitar. Você veja bem, presta atenção: se eu colocar 2 homens aqui no púlpito, aqui do meu lado direito, o seu esquerdo, eu colocar um homem bombadão assim, sabe, musculoso, aqueles fisiculturistas, sabe, aquelas coisas assim, troncado assim, tal, 110 quilos, 3% de gordura, só para não pegar nós, né? O cara vai lá, 3% de gordura, né? Só músculo. E eu colocar aqui do ladinho um rapazinho raquítico, magricelo, que dá até para ver assim com a do outro lado. Eu pergunto para você: qual dos dois tem mais músculos? Nenhum. O homem bombadão com o homem magricelo, os dois têm a mesma quantidade de músculo, só que um exercitou e o outro não. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você já recebeu um presente de Jesus. O batizador, ele já te deu o Espírito Santo. Ele está com você, Ele está com você, Ele está com você, Ele está com você. Mas agora precisa o quê? Exercitar o Espírito Santo, receber o batismo, ativar esse Espírito Santo e começar a praticar. O primeiro exercício que nós temos que fazer, irmãos, uma vez que o Espírito Santo revela, nós temos que começar a declarar aquilo que Ele revelou. Quando Ele mostrar para você algo, comece a profetizar aquilo na sua vida. O milagre começa primeiro na sua boca. Quando o inimigo começar a dizer: não vai dar certo, não vai dar certo, não, você vai dizer: não, vai dar certo, porque o Espírito Santo já me revelou, em tudo eu sou mais do que vencedor. Quando começar a dizer: ah, você está sozinho, você está abandonado, ninguém está se importando com você, o Espírito Santo já revelou. Então você começa a declarar: não, Ele prometeu: eis que estou contigo todos os dias da sua vida, ainda que você passe por um vale da sombra da morte, eu estou com você nisso. Comece a declarar palavras de vitória, comece a repreender palavras de maldição. Isaías 54:17 diz que toda palavra que se levanta contra você, você tem que anular essa palavra. Você sabia disso? Quer ver algo? Esses dias eu cheguei para minha sobrinha, a Lud, filhinha dela, a Joana, linda, linda, puxou o tio, irmãos, que coisa linda aquela menina. Falei: Lud, você está anulando as palavras? Como assim, tio? Falei: quando você anda com ela na rua e fala: que menina linda, como o tio, né? Que menina. O que as pessoas falam para você? Não ficam falando assim: quando crescer vai dar trabalho. Aí quando cresce dá trabalho, porque você não anulou. Toda palavra levantada contra nós, tu repreenderás. O Espírito Santo já revelou que o Senhor está conosco, a vitória está conosco, a provisão está conosco. Você está vendo o corte da empresa aí, vai cortar todo mundo. Não, Senhor, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Comece a exercitar o Espírito Santo, primeiro falando, segundo entrando em movimento.
Quando o Espírito Santo começar a te revelar algo acerca de um projeto, um sonho, comece a caminhar em direção àquilo. Se Ele está revelando, colocando um sonho dentro de você, de ser um empresário, ter o seu negócio próprio, vai lá fazer um curso, vai no Sebrae, faz uma especialização. Se Ele está colocando em você um desejo de ser grandemente usado por Deus, se inscreva nos cursos da igreja, seja um líder de célula. Você tem que começar a caminhar em direção àquilo que o Espírito Santo está revelando para você. Eu prego, irmãos, a mesma mensagem nos 3 cultos de domingo, mas claro que nunca sai a mesma coisa. Hoje de manhã eu preguei essa mensagem, uma irmã, ela veio contar um testemunho. Sem saber, ela praticou isso. Eu falei, irmã, a senhora praticou a palavra inteira? Olha, irmãos, que coisa, nem sei se eu conto testemunho, porque eu estou com medo de uma dor de cabeça esse testemunho. Ela falou assim, pastor, eu estava um dia em casa, começou a vir um negócio dentro de mim. Eu falei, mas esse negócio é o Espírito Santo. Um negócio de mim que dizia assim, o senhor tem que vir na minha casa. Quando o pastor vier na minha casa orar, vai acontecer. Irmãos, e ela começou a se movimentar em direção àquilo. E eu pedi a autorização dela para contar o testemunho. E acabou um culto, ela falou assim, pastor, o negócio é o seguinte, Deus falou que o senhor tem que ir na minha casa, porque por isso que eu estou com medo de contar o testemunho. O senhor falou que o senhor tem que vir na minha casa, e o senhor vai ter que orar, e eu não saio daqui quando marcar o dia. Foi no culto da manhã, era 12:00 e pouco, ela ficou aqui na porta da igreja. Pastor, eu não saio daqui quando marcar o dia. E eu marquei, tá bom, eu vou nesse dia. Irmãos, eu fui lá. Ela não acreditava. Ela acreditava. A família falou assim, jamais que o pastor vai vir aqui na nossa casa. Nossa casa simples, tal. O pastor não vai vir aqui na nossa casa. Fui lá, irmãos, um bolo de cenoura, que coisa linda. Foi o regime para o espaço. E aí os filhos que não são de Jesus ainda, porque vão ser em nome de Jesus. E aí eu orei por ela. E ela veio me contar esse testemunho hoje, depois do culto da manhã. Ela falou assim, pastor, muitos anos lutando contra o vício do cigarro, fiz de tudo que o senhor possa imaginar para parar. Desde aquele dia que o senhor foi na minha casa, eu não consigo mais colocar um cigarro na minha boca. Você pode aplaudir Jesus por isso? Pastor, agora eu tenho nojo. E ela fica falando para os filhos, viu? E todos os filhos viram, porque eu fiz a visita lá. Quando o Espírito Santo começar a te revelar, você tem que começar a se movimentar em direção àquilo que Ele está te revelando. Quem está dentro, diga amém. Se coloque de pé neste momento. Coloque a mão no seu coração, olhe para cá, não se distraia. Terceiro exercício. Qual é o primeiro exercício, igreja? Falar, diga comigo, falar. Diga comigo, segundo exercício, se movimentar. Diga comigo, terceiro exercício, estar sensível. Está preparado o que você vai dizer agora? Fala para o seu irmão, fala para ele assim, para as loucuras do Espírito Santo. Versículo 14 diz assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que veio do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quando o Espírito Santo começar a revelar a você o que Ele quer para a sua vida, comece a declarar, comece a entrar em movimento e comece a estar sensível àquilo que o Espírito Santo vai fazer. Se você quiser do seu jeito, não acontece. Muitos não vivem o melhor do Espírito Santo porque eles querem controlar o Espírito Santo. Tem que ser do jeito dele. Ei, não é do seu jeito, é do jeito dele. E o jeito dele às vezes vai bagunçar com a sua cabeça. O jeito dele vai mexer com os seus hábitos. O jeito dele vai mexer com a sua personalidade. Você vai estar lá no consultório do médico, você vai estar no ponto de ônibus, tem uma pessoa do seu lado. O Espírito vai assim, vai começar a falar para você. Fala com ele. Fala com ele. Espírito Santo, não é do meu perfil falar com estranhos. Posso pregar, irmãos? Vai para o espaço o seu perfil. Joga ele. É do jeito dele, não do nosso jeito. Você vai falar assim, mais uma chance. Não, Jesus. Mais uma chance. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, se a pessoa errar comigo 3 vezes, fez assim, já era. Já era. Falei que já era. Você imaginou se Jesus faz a mesma coisa para você? Se Jesus chega para você e fala 3 vezes, já era. Meu Deus, irmãos, eu estava lascado no primeiro dia.
Veja bem, não significa fazer do jeito que a pessoa quer fazer. Dar mais chance, mais oportunidades, não significa você se escravizar. Quem está dentro, diga amém. Mas é abrir o coração, pedir sabedoria a Deus. Como que o Senhor quer que eu dê essa mais uma chance? É deixar Deus te guiar. Tem hora que Ele vai falar assim: nesse lugar você não vai. Mas Espírito Santo, se eu não for, vai todo mundo tirar sarro de mim. Que tire. Ele vai dizer: tem hora que você vai estar com vontade de falar. Sabe aquela hora que você quer falar assim: hoje eu pego? Você até, hoje eu pego. Ele vai falar: você vai pegar nada, você vai ficar quieto. Fecha a tua boca. Aí na hora que você está bravinho também, que você brigou, bateu a porta do quarto, também não vou falar mais nada. Você vai, volta lá e resolve esse negócio. Ele é especialista, irmãos, em fazer tudo fora da nossa mente. E Ele chama as loucuras dele. Mas, irmãos, como é bom viver o sobrenatural do Espírito Santo. Levante as suas duas mãos, comece a falar com Ele agora. Chame Ele na tua vida agora. Comece a chamar Ele agora. Espírito Santo, nós oramos a Ti. Nós Te desejamos, nós Te queremos. Abra essa mente agora e dê uma estratégia para esta pessoa. Ilumina a mente dela agora, Senhor. Espírito Santo, dê coragem para essa pessoa fazer o que o Senhor está mandando ela fazer. Eu sei que há pessoas aqui que o Senhor está mandando ela fazer algo, mas ela está sem coragem, diz: não, eu não vou fazer. Diga: Espírito Santo, eis-me aqui, eu não entendo, não é do meu jeito, não é o meu perfil, mas eu vou fazer, Espírito Santo. Não faz sentido, é fora da lógica, é fora da razão. A matemática não bate, mas se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Comece a exercitar os teus músculos espirituais agora. Oh, Espírito Santo, encha-nos, 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 Senhor. Nosso amigo Santo Espírito. Levante as suas duas mãos o mais alto que você puder. Pede licença para o Senhor, abre um pouquinho os teus braços e declare: virá Fale, Espírito Santo, revela o meu propósito, a missão da minha vida. Eu não quero ser o que os outros dizem, eu quero ser o que Tu queres que eu seja. Eu quero viver o que Tu queres que eu viva. Eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá. Eu quero ter o que o Senhor quer que eu tenha. Eu sou Teu, a minha vida é Tua.